Bom dia, é bom estar aqui com vocês. Vamos nos divertir. Olá, é bom estar aqui, Patrícia. Vamos nos divertir. Olá, pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres com esta boneca linda, Sara do Vale. Bem-vinda, Sara. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pelo boneca. Diretamente de Brasília. Brasília, capital. É, capital do país. Você sabe que nós achamos a Sara nas redes sociais e me chamou muito a atenção, porque será, né, que ela me chamou a atenção. E eu tive muita curiosidade de bater um papo com ela para entender como surgiu esse personagem, o que você faz. Conta essa sua história toda aí, por favor. Ai, conto. Posso começar? Porque Pode, a história é longa. Eu sou professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal. E em 2020 comecei com esse trabalho nas redes sociais para poder auxiliar as professoras nas suas aulas virtuais e também as crianças na época da pandemia. Estavam em casa. Tá. Exatamente. Porque na pandemia, todo mundo em casa, as crianças ali, família, e as professoras tendo que lidar com todo esse momento de aulas virtuais. Tudo muito novo, uma experiência completamente diferente. Então, além de dar algumas dicas assim de gravações de vídeos, algumas inspirações né, de cores assim, para chamar a atenção da criança. Para chamar a atenção das crianças, para poder prender mesmo essa atenção e conseguir fazer uma aula assim divertida, significativa, e decidi começar a colocar os vídeos justamente para que elas pudessem assistir diversas vezes, conseguirem aprender as canções, as atividades, poderem reproduzir para as crianças. É a primeira infância ali, a primeira de 1 a 5? Educação infantil. Tá bom. 4 e 5 anos na escola. Algumas instituições também de creches, EMEIs, né, que são especificamente de educação infantil. E também 1º ao 5º ano, que são os anos iniciais. Então, diversas das atividades que eu demonstrava podiam ser realizadas tanto com as crianças pequenas, bem pequenas, bebês, quanto com as crianças maiores ali do 1º ao 5º ano, a depender da adaptação. Então foi muito bacana. Mas você já tinha alguma proposta dessas dentro da sua sala de aula? Eu, na verdade, nessa época já estava trabalhando com a formação continuada de professores, que são oficinas direcionadas aos professores, com atividades super práticas, onde a gente levanta mesmo, faz a roda, participa das atividades, canta, brinca, sapateia, dança. Então eu levei para esse contexto virtual o que eu já estava fazendo com as professoras. Tá. Anterior a isso, eu já trabalhava com musicalização infantil. Isso que eu ia perguntar, você é música também, cantora, enfim. Seguiu a vida de cantora ou é só para brincar ali com as crianças mesmo? Sim. Então, na adolescência eu fazia vídeos como, assim, para tentar mesmo, vídeos do YouTube, canal, né? Tudo bonitinho. E já trabalhava com música na escola. Então, musicalização infantil, professora de artes também. E eu fui, assim, meio que misturando tudo isso, todo esse conhecimento. Eu comecei a colocar as minhas composições, comecei a compor. Compor também. Para as crianças especificamente ali, cantatas de Natal, músicas para as datas comemorativas, como Páscoa, Dia das Mães. Comecei a fazer as minhas próprias canções nesse sentido, porque eu trabalhava numa escola particular. E aí, nesse meio, canta, toca violão, ensaia as crianças, monta espetáculo. Então, foi um trabalho, assim, teatral, muito integrado. Né? É teatral, né? É um espetáculo mesmo. Exatamente. Absolutamente artístico, e eu mexia com tudo. O figurino das crianças, a montagem da peça, das canções, tudo que você pudesse imaginar. E aí, quando eu fui para a Secretaria de Educação, eu assumi cargos, assim, de coordenação,
Professora também, fui professora do primeiro ano, quinto ano, mas assumi coordenação, é onde eu consegui juntar as crianças para dar aula de música, mesmo que fosse algo além da minha função. Mas como na escola pública nós não temos professores específicos de música, são os professores pedagogos, regentes da sala, que são responsáveis por tudo, eu criava esse momento também, para que as professoras pudessem ver essa interação com as crianças, se inspirarem de alguma forma, para poder repetir essas atividades. Então, a partir daí, eu fiz mestrado em música na UNB, com esse olhar voltado para a música na educação infantil, na escola básica. Muito legal. Você sempre quis ser professora? Não. Não. Aí eu posso contar isso aqui, meu Deus. A professora Sara do Vale não queria ser professora. Não, mas sabe o que é? Eu já tocava desde a adolescência, então o sonho era ser cantora, alguma coisa nesse sentido, ou pelo menos trabalhar com design de moda. Minha mãe é costureira, então eu pensava, eu serei a estilista, montarei tudo. Foi a sua mãe que fez a sua roupa, né? Foi. Tá. Eu desenho as minhas roupas. E aí eu desenhei isso aqui com todos os detalhes que você pensar aqui. Bolso, cores, organizei tudo. Falei, mamãe, assim, por favor. E aí eu tenho outras cores desse macacão que estão lá por fazer, viu, mamãe? Estão lá por fazer. Mas onde é que a gente estava? Eu perguntei o que você queria ser. O que eu queria ser? Pois é. E acabou que o que eu queria ser... Tão nova, né, gente? Já com problema de memória, mas tudo bem. Mas acabou que o que eu queria ser tá aqui, sabe? E aí vamos para a parte da licenciatura. Eu queria design de moda. Só que não dava. A gente veio assim a gente tem uma história de vida assim humilde, né, simples. O que dava para fazer eram uns cursos assim mais, como é que eu vou dizer, acessíveis. Tá bom. Então pedagogia, letras. Falei, então tá bom, já que não tenho o que escolher, eu quero letras. Não abriu turma de letras. Minha mãe falou, vai fazer o que tiver. Mas vai fazer. Tem pedagogia. Eu não quero ser professora. Vai fazer o que tem. Com essas palavras. Depois você faz o que você quer. E foi tão mágico. Porque assim, eu lembro dessas palavras, ela assim, joga na cara, né? As palavras, fala, olha, você lembra que eu falei isso pra você? E tudo foi sendo costurado assim de uma maneira tão linda, porque a pedagogia chegou na minha vida. Antes de finalizar o curso, eu fui contratada como professora de uma escola particular. Lá foi onde eu comecei a mexer com arte, música, mesmo sem estar ainda, sem ter concluído a graduação. Tá. O pessoal já viu que eu tocava violão. A escola em que eu estava tinha um piano dentro da Casa das Madres, uma escola católica. Que legal. Então eu levava a minha turminha para lá, mostrava o piano por dentro, como é que o martelo batia nas cordas, que foi o meu primeiro instrumento, piano. Você toca piano também? O que você toca? Piano. Não sou uma pianista. Claro. Mas eu me viro com o piano, né, teclado, e a partir daí eu comecei a me interessar pelos outros instrumentos, e como a harmonia, a teoria musical é a mesma para todos eles, eu peguei o violão, consegui. Aí peguei a flauta e consegui. Aí peguei o ukulele, aí consegui, e assim. Tem um que você gosta mais? Atualmente o ukulele, porque ele é leve, ele é lindo, leve e solto. Eu levo para onde eu quero uma mochilinha levezinha e tudo. E eu andava com um violão elétrico enorme nas costas, dava assim mais trabalho para carregar. E depois que eu descobri o ukulele, ele cabe melhor na telinha. Sim. Aí só para poder concluir a parte do que eu queria ser, né? Tudo isso foi sendo costurado assim pela pedagogia. Quando eu entrei na Secretaria de Educação, fui fazer licenciatura em música para poder finalizar ali o que eu comecei. Então, eu fiz a licenciatura em música, algumas pós-graduações, porque professor nunca para de estudar. Sim. Fui fazer um mestrado em música na UNB e hoje eu estou fazendo doutorado em educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Caramba. E sempre com esse olhar para a música na educação básica, esse carinho pelo desenvolvimento da musicalidade das crianças,
esse carinho pelas cores. Acho que não deu, né? Não, quase nada. Super discreta. Super discreta, então... E chama muito a atenção da criançada, né? Chama. As cores. E o bacana é a inspiração para as professoras. Elas se sentem inspiradas nesse sentido. Então, por exemplo, não sei, não gosto de fazer maquiagem desse jeito, mas elas gostam do colorido da tiara. Tem outra que, não gosto da tiara, mas eu gosto do colorido da maquiagem, o colorido da roupa. Então, assim, são inspirações. Não exatamente... Aí cada uma se adapta ao se que vista fica. assim, exatamente. Sim. Mas teve um dia... Ai, gente, não sei se ela vai até assistir esse podcast, mas achei incrível. A professora se vestiu exatamente igual a mim, tudo. A roupa, ela mandou fazer um vestidinho azul que eu tenho igual, a meia colorida, o cabelo, a tiara, tudo. Quando, assim, o pessoal manda foto, quando eu olhei a foto, eu falei, mas o que eu estava fazendo aqui nesse lugar? Eu não lembro disso. Ficou idêntico. Ficou. Falei, não sou eu. Mas, assim, pela inspiração. E te deixou feliz isso? Demais. Eu fico muito feliz, eu me sinto lisonjeada. Esses dias uma criança fez uma festa de professora Sara do Vale na sala dela. Tema de festa infantil, olha que Isso. demais. Ai. Então eu fico muito feliz, tudo isso, sabe, são presentes. Claro. Aí tava lá o bolo com as fotos, ela com a maquiagem, sempre assim, pesadinha no rosa, azul, ela quis a maquiagem igual, tiara. As minhas fotos assim no bolo, eu em pé. Ai, gente, que demais. E ela mandou? Eu em pé no bolo, e tinha umas letras assim no fundo, balões. Eu gosto muito do rosa e do azul, especificamente, tudo junto. Então, tudo em rosa e azul, assim. E é muito legal. É lindo. O estouro foi na internet em 2020. Em aí 2020. você colocou um vídeo específico, viralizou. E aí você viu, opa, não. Foi um trabalho de formiguinha. É mesmo? Eu vi que era um trabalho que estava chamando bastante a atenção das professoras, mas eu não fazia por isso. Isso era a consequência. Eu fazia porque eu queria eu queria auxiliar ao máximo os professores, né, nesse sentido. Então, comecei a colocar os vídeos. E aí, aos poucos, foi tomando uma proporção maior. E para aquele ambiente, considerando uma tela em que as crianças tinham esse espaço aqui para poder assistir a atividade, a música, alguma coisa assim, né? Sendo assim ou assim, então eu tinha um espaço ali reduzido. Tudo precisava caber ali dentro. A história, a música, os recursos, cenário. Tudo tinha que ser ali. Ou para o YouTube, ou para as redes que utilizam assim na vertical. Então, comecei a colocar vídeos também para as crianças especificamente. Também acabava se tornando um conteúdo pedagógico, porque ali as professoras também podiam aprender a canção, os gestos, relembrar as cantigas tradicionais da infância, alguma música específica que eu tivesse proposto para um tema específico. Então, comecei a deixar esse trabalho, que na verdade sempre foi para os dois públicos, mas assim, nesse formato. E o Eli Persil, começou a fazer os efeitos de bichinhos. Então, sapo, jacaré, peixinho, e lançar para o mundo. Tá. As professoras começaram a criar, assim. E aí, foi onde eu comecei a fazer algumas canções, e foi um vídeo desse que viralizou. Do sapo que lava o pé, e quem inventou a história foi o jacaré. Esse sapo lava o pé? O Esse da minha sapo época não lavava. Exatamente. E é o mesmo, ele é assim. Eu sou o sapo que lava o pé, meu pé não tem chulé. Quem espalhou essa história foi o jacaré. Que demais. Muito legal. Foi esse que viralizou? Foi esse que viralizou. E ele viralizou no Instagram. Um outro vídeo de aranha viralizou no TikTok. Dona Aranha subiu. É a mesma? É a mesma ou você fez uma A versão? Dona Aranha, não. A mesma música que todo mundo conhece, todo da mundo. Aranha, que subiu. Aí viralizou lá. Então, cada rede tem uma. Um que viralizou. Na verdade, não só um, mas Tá. tem, né? Os principais, assim. Que fizeram a rede trazer o boom. E aí foi isso. Agora
tem uma proporção maior em todas elas e eu continuo com a formiguinha. A formiguinha. Você não vive disso? Não. Tá. Eu sou da Secretaria de Educação, Tá. ainda que eu esteja afastada para os estudos. É um afastamento remunerado. Sim. Só que como eu estou afastada, eu consigo conciliar os cursos aos finais de semana, como será o curso de amanhã. Eu consigo conciliar com os estudos essas formações que eu tenho feito em outras cidades. Que legal. Tenho conseguido conciliar, por exemplo, as gravações. Eu lembro que até aqui nos bastidores, né, você perguntou como é que você faz as gravações. Como que é um roteiro? Você cria um roteiro semanal ou vem na cabeça e fala, vou gravar? Como que funciona essa dinâmica? Você posta vídeo diário? Como que é? De todas as formas que você pensar. No começo, todos os dias. Inclusive com essa levada. Inclusive com essa levada de, tive uma ideia. Mas todos os dias. Tá. Porque eu estava gerando para as redes e para os meus cursos virtuais, as minhas oficinas com as professoras. Então, eu precisava ter conteúdo ali. Tá. Gravado esses cursos? As oficinas eram... Ai, perdi a palavra. Ao vivo? Online? Ao vivo, tá. Isso. Não é essa palavra não, mas vamos lá. As oficinas eram ao vivo. E esse conteúdo ficava nas redes para elas poderem voltar. Tá. Exatamente, ficava disponível. Então, ao mesmo tempo que eu alimentava a rede, eu alimentava a plataforma. Você, Sara, Isso. Se virando nos 30 para conseguir fazer tudo. Exatamente. Dá um trabalho, né? Mas era tão gostoso. Eu fiz tanta coisa em 2020 que você não tem ideia. Que legal. A gente conseguiu identificar muitos cenários durante a pandemia. Você sabe disso, né? Teve gente que não se deu muito bem. Teve gente que se deu super bem com a pandemia. A gente tem diversos cenários. No meu caso, com todo o respeito do mundo para todas as coisas que foram ruins, que a gente sabe que foram muito ruins, né? Com todo o respeito mesmo do mundo, para mim, funcionou de um jeito. A pandemia, esse momento de estar lá, né? Não a pandemia, assim, uma palavra pesada, mas o momento em que estávamos lá, confinados em casa, a minha criatividade, ela borbulhava assim, nossa, preciso fazer. E aí eu fui tentando conciliar todo esse trabalho. E eu fui descobrindo que eu podia compor mais, com mais temáticas, que eu poderia aprender outros instrumentos. Foi onde eu descobri o ukulele. Foi durante esse tempo mesmo. Descobri, assim, me encontrei nessas cores todas e em todo esse alcance que esse trabalho estava tomando. Então foi um presente muito grande. E outras coisas começaram a acontecer, como, por exemplo, os cursos em outras cidades, comecei a receber convites. O que eu acho bacana é eles estarem sempre aliados à pesquisa, sabe? Aos estudos. Sim. Não tem nada na minha vida que não esteja conectado. É até lindo ver aqui o tema, né, do podcast Conexão das Mulheres. Eu posso falar isso, assim, da vida. Tá tudo conectado. Assim, foi tudo... Parece que foi planejado antes. Olha, sentei lá com Deus. Ele falou, olha, vai ser assim, 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 assim. Ou você quer esse caminho aqui? Eu quero esse aqui. Então tá bom, então. A gente combinou. E você tá seguindo ali. E tô aqui, exatamente. E você, vamos supor, pretende voltar para uma sala de aula? Sim. Mas não com as crianças. Ai, que dó, né? Que dor. Mas menina. não é isso, não. É porque, por exemplo, eu em uma escola, em uma sala de aula, eu tenho 30 crianças ali para alcançar. Levando essas canções, as possibilidades, os cursos para os professores, eu tenho quantas crianças? Quantas crianças para alcançar, sabe? E durante quanto tempo? Exato. Porque aquela atividade que a professora conseguiu consolidar e conciliar também nos seus planejamentos, ela vai levar não somente para aquela turma, mas para todas as outras. Sim. As famílias que assistem os vídeos estão relembrando. E você não vai abandonar as crianças, né? Você vai manter no paralelo a professora Sara do Vale, colorida, das redes. Isso, exatamente. Então, e quando eu vou às escolas, por exemplo, fazer a contação de história,
É um trabalho em que eu consigo atingir 200 crianças de uma vez, 400 crianças de uma vez, porque nós sentamos as crianças no pátio, por exemplo, e eu faço um momento ali de contação de histórias, de música. Nós cantamos, é super significativo, são as minhas histórias que eu planejei, projetei especificamente para esse momento. Elas têm muita interação. Então, tudo foi pensado assim. E não sei, como um quebra-cabeça. Conectou tudo, né? Conectou e eu fico muito feliz. Inclusive, os livros estão. Exatamente isso que eu ia perguntar. Os livros, né? Como que surgiram os livros? Foi também no momento da pandemia? Você já estava escrevendo alguma coisa? Conta aí. Foi no momento da pandemia. Eu já tinha a história das aventuras das gotinhas de chuva, porque era uma história em que eu trabalhava sonoridades e músicas com as minhas professoras nos cursos de formação continuada. Tá bom. E aí uma amiga, hoje é amiga, mas na época era só fã. Ela fala, né? Me encontrou contando a história no YouTube, ficou encantada e tudo. Descobriu que eu era de Brasília e nós nos tornamos amigas. E ela falou, não, você precisa publicar como livro essa história. E aí surgiram as Aventuras das Gotinhas de Chuva. Que lindo. Que hoje estão aqui nesse livro. E justamente por toda essa conexão, eu pensei em tudo que pudesse ser conectado ao livro. A história. Então, desde o marca-página em formato de gotinha, que eu sentei, projetei, já trabalhei com lembrancinhas de festa, sabe? Sei. Aquela máquina silhuete, então sentei, planejei, falei, vai ser assim, porque o recorte precisa ser aqui. E aqui atrás eu sou uma gotinha que faz a diferença. Que lindo. Então, ela é voltada para isso e vários projetos na escola podem ser desenvolvidos a partir dessa perspectiva também. As gotinhas caem e elas vão descobrindo sons. Então, aqui no finalzinho do livro tem um QR Code com os sons que as gotinhas descobrem no decorrer da história. Que legal. E a música, fiz uma música especificamente para esse livro, para essa história. A música também está aqui. Então, as crianças conseguem fazer os sons enquanto elas estão ouvindo a história. Elas conseguem ouvir os sons depois, ou ouvir durante a história, ou usar os sons para inventar outra história. Uhum. As professoras podem usar como trilha sonora, por exemplo, fundo musical, sonoro, de outras histórias. Então eu penso em todos esses detalhes. Foi fácil publicar? Tinha dinheiro para isso? Não. Sabemos o quanto é. Se você ainda não sabe o quanto é caro publicar um livro, vá lá tentar publicar um. E aí foi tão especial esse momento, porque eu já tinha uma rede, não lembro quantos seguidores tinha, mas tinha uma rede engajada. E aí eu falei, gente, eu quero publicar o livro, né? Como é que a gente vai fazer isso? Fui pesquisar, vi que realmente estava fora do meu alcance e pensei o que eu posso fazer. Encontrei o site de financiamento coletivo e descobri que lá as pessoas poderiam fazer parte desse financiamento, contribuir e elas poderiam receber recompensas. Então a recompensa seria o livro. É uma outra forma de você chamar a pré-venda. Então é uma pré-venda. Aí eu combinei com eles, olha, quem adquirir na pré-venda terá o nome aqui no livro. E aí gotinhas do Brasil inteiro adquiriram o livro e os nomes estão aqui. Demais. Viajando também pelo Brasil. Eu falava, olha, me ajude a realizar o sonho de banhar o Brasil com músicas, sons e histórias. Então, as pessoas adquiriram o livro na pré-venda, os nomes estão aqui. Algumas outras empresas também adotaram o livro, auxiliaram nesse processo de financiamento mesmo. Então, eu consegui financiar cópias, assim, 3 vezes mais do que você imaginou. Do que eu havia imaginado. E aí, hoje, eu levo as histórias dos livros, as músicas, as interações. E desse livro aqui saiu um e-book de atividades com diversas sugestões de atividades, outras músicas. Tudo que você desenhou. Tudo projetado por você. Isso, esse tudo. E-book. Exatamente. E com QR Codes que levam ao vídeo que já estava no YouTube, que fica no YouTube, né? Para os professores, as crianças acompanharem, as famílias. Então, o e-book de atividades é pensado para isso também. Daqui saiu essa história em formato de poema.
Daqui saiu também a versão cantada da história, eu posso? Pode, por favor. Você vai pegar bem no meio como a história é, aí você pode cantar também. Tá. Todo o seu acessório aí, tudo montado por você e pela mamãe, né? Que é costureira aí. E pela mamãe. Esse aqui não foi pela mamãe. Não. Porque no decorrer do caminho foram aparecendo pessoas para me auxiliarem nisso tudo. Aí daqui a pouco eu falo das pessoas. Você me lembra, por favor. Lembro. 3 gotinhas, pim, 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 ouviram passarinho, piu, 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 caíram da goteira, ouviram a chaleira, fu, 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 ouviram vários sons, miau, 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 au, 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 bi, bi, bi. Nadaram por um rio, sh, 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 chegaram em um mar, chua, chua, ouviram um navio, fom, 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 também uma baleia, tralalala, falaram com peixinho e deram tchau, depois foram atrás de um avião, subiram novamente para o céu e começou de novo essa canção. Ai, que lindo! Muito legal. E aí é o ciclo da água. É o ciclo da água. Além de todos os outros sons que as gotinhas descobriram. Uhum. E o principal para mim, que é a participação das crianças nesse processo. Onde é que essas gotinhas vão cair agora? Para onde é que elas vão? Que som isso tem? O que a gente faz? São muitos questionamentos que vêm depois, né? São. Incansáveis perguntas. Aí vem um outro livro. Aí veio um outro livro. Depois de quanto tempo o outro livro? Já no outro ano, no mesmo mês. Porque essa cabeça aí não para. Essa cabeça não para de criar? Não. Essa cabeça não para. E quando a gente tem as pessoas que nos ajudam assim ao redor, que eu posso explorar, eu vou fazendo. Quem fez as ilustrações desse livro aqui foi o meu sobrinho. Caramba. Micael Wendel, na época, 17, 18 aninhos. Ai, ele fez legal. essa ilustração. Então, quando foi para fazer o outro livro, eu já tinha a história e a ilustração, basicamente. Então, ele fez também as ilustrações da Encantadora de Sons, que também demais. tem essa levada linda de música, sons. E uma estrelinha ali agora. O marcador de página em formato de estrela, que é a varinha mágica da Encantadora de Sons, que ajuda aí as crianças. E aí é um marca-página para esse livro, para os outros livros que as crianças vão ler, para a agenda, os cadernos, enfim, do jeito como elas quiserem utilizar. Saiu o e-book daí também? Alguma outra atividade? Saiu o e-book daqui também. Ela também tem música. Tem o QR Code aqui atrás com a música específica da história. Tem aqui, tem legal. a canção. Tem o passo a passo dos instrumentos musicais alternativos que a Encantadora de Sons faz com a garrafa. Isso daqui é um deles, não? Pode ser, mas esse especificamente não aparece aqui. Como chama isso aqui? Tubaranhola. Tubaranhola. Muito criativo. Vou te explicar. Um dos meus primeiros instrumentos. Falei, gente, as crianças gostam de jacaré. Precisa ter uma música com jacaré. E aí, eu inventei as jacanholas. Jacanholas. São castanholas de jacaré. Sim. E aí, criei uma canção. O jacaré subiu a correnteza na beira do rio e viu um passarinho que fazia assim, piu, piu. Quando tentou comer, ele fugiu e então o jacaré caiu no choro. Mas ele desistiu? Não. Aí ele vai, tenta comer o pato, tenta comer o peixinho, consegue, fica todo mundo feliz, viva o jacaré. E com essa mensagem do não poder desistir para as crianças, com o conteúdo do ciclo da vida, né? Que todo mundo fala, coitado do peixinho, mas o jacaré precisa comer. Sim. Um instrumento musical alternativo. Esse aqui foi feito com EVA e tampinhas de refrigerante, tampinhas de metal. Uhum.
para essa sonoridade, mas Sim. podem ser tampinhas de garrafa PET. Que a própria professora pode fazer na sala de aula Exatamente. Inclusive com as crianças, né? Inclusive com as crianças. Esse aqui é um pouco mais complexo e feito com EVA para durar mais. Tá. Mas eu sempre incentivo o uso de instrumentos, de objetos do cotidiano como instrumentos musicais alternativos, como, por exemplo, copos, talheres, sacola. Sacola, você sacola falou é que tem um som incrível. incrível, né? Sacola tem um som incrível. Deixa eu ver o que mais. Garrafa PET. Isso, com garrafa PET. A Encantadora de Sons, ela faz diversos instrumentos com Ensina garrafa aí? PET. Ensina aí? Ensina. Que legal. No QR Code tem os vídeos do passo a passo e a música também. Que demais. E as escolas estão fazendo. Você não sabe o que eu tenho recebido. Olha, na época das gotinhas de chuva eu recebi muita coisa. Da Encantadora de Sons, como tem instrumentos musicais, as crianças, e muito fáceis de fazer, as crianças estão em peso fazendo os instrumentos com as suas professoras. E as apresentações, as atividades, todos esses... toda essa paramentação que a história propõe, e principalmente as músicas, estão sendo feitas, exploradas, experienciadas pelas escolas. E eu tenho recebido aqui aos poucos, porque foi lançado e distribuído mês passado. Tá. Então eu já tenho o livro da Encantadora de Sons. Eu já tenho recebido devolutivas das escolas e das famílias que têm feito os instrumentos em casa. Então tá muito lindo. Agora, se as pessoas quiserem contratar a Sara do Vale para contação de histórias nas escolas ou nas cidades, vou sim. Podem entrar em contato diretamente comigo, com a nossa equipe, na verdade, pelo WhatsApp. Tá. Fica lá na bio do Instagram. Tá bom. Então é possível entrar em contato conosco por lá, tanto para comprar os livros de forma individual, quanto para fazer essa contratação para as escolas, para os municípios, as cidades assim em geral, palestras, oficinas de formação continuada. Às vezes eu vou à cidade e faço o show para a criança, a oficina para os professores. Aproveita que uma palestra. Exatamente, eu estou por lá, a gente já tenta conectar tudo. Você recebe muitos comentários nos seus vídeos no YouTube da criançada? Dos pais também, né? Uhum. No YouTube não, porque quando... Ou no Instagram. O YouTube identifica que é um conteúdo para a criança, ele corta os comentários para manter a segurança das crianças. Ah, não sabia. Então, pois aí não pode. Quando é conteúdo para crianças mesmo, não tem. Mas nas outras redes, de todo jeito que você pensar, de crianças grandes, crianças pequenas, crianças mais velhas. Dos pais dessas os crianças. Adultos. Sim, não, mas os adultos são as crianças mais velhas. As crianças mais velhas. Às quais eu me refiro. Os adolescentes, enfim. O pessoal vai lá, comenta, fica feliz por aquela canção, relembra a infância. Canta depois com as crianças ou me mostra a letra que eles utilizavam quando eram crianças. E a gente vai criando uma rede. Porque o pessoal vai lendo os outros comentários. Eu cantava assim também. Minha avó me ensinou desse jeito. Mandam áudios para mim. Além desse resgate das cantigas tradicionais da infância, eles passam a aprender, compartilhar as minhas canções com outras famílias, aprender para cantar com as crianças mesmo. E sempre tem alguém que fala, olha, fulano me indicou você. Minha cunhada, a professora da minha filha, ou então eu conheci o seu trabalho e indiquei para a professora da minha filha, indiquei para o professor da escola que trabalha com música. Sempre tem. Legal. O boca a boca que vai, né? O boca a boca é maravilhoso. Ele pode te ajudar muito, mas de destruir, né? Dependendo do que a gente faz, pode ser também uma coisa horrível. É por isso que eu tomo um cuidado muito grande com as redes. Eu tenho uma responsabilidade muito, assim, eu tenho ciência da responsabilidade que eu tenho. Sem dúvida. Acerca desses conteúdos e de tudo que vai atingir todas as pessoas. Então eu procuro separar muito bem as coisas e criar os conteúdos especificamente aqui voltados para a música, voltados para a infância, para atingir o máximo de crianças possível. Que demais. Você me comentou que tem uma menina que ela te imita. Uma Sim. criança. Como que aconteceu isso? Pois é. E assim, não somente uma, mas essa... É demais, né? Você falou. Ela faz os vídeos, ela me coloca no fundo com efeito chroma key, falando, tô aqui com a professora Sara do Vale.
Nós fomos... Quantos 8 anos? anos, mais ou 8 menos. anos. Nós fomos a tal escola. Ela pega uma foto minha que eu fui com a escola, tirei foto com as crianças. Nós fomos nessa escola aqui. Eu levei o meu livro. Aí ela pegou o caderno dela e mostrou assim, o meu livro, As Aventuras das Gotinhas de Chuva. Uma página pintada de vermelho com os escritos. As Aventuras das Gotinhas de Chuva. Ai, gente. As gotinhas... Em azul? Em azul, deixa eu ver o que mais. Que ela O desenhou. nome é Ela que desenhou. Sara do Vale também. Aí é o dela. Ah, o dela. Tudo que é meu vira o nome dela, mas todas as coisas ela Gente, tira. você é uma referência. Sim, e eu fico encantada. As jacanholas, ela não tinha ainda na época, então ela fez de papel. Mas com esse mesmo movimento Tá e as tampinhas aqui, do jeito que ela conseguiu fazer. Tiara, ela só não fez a tiara de papel, mas o ukulele ela fez de papel, o violão ela fez de papel, fez tudo. Imagina só a riqueza. A criança passando por toda essa experiência de construção, toda essa experiência de criação. Imagina só Que demais isso. como que ela vai continuar aprimorando essa criatividade até a fase adulta. Sem dúvida. Tudo que ela vai conquistar a partir daí. Porque nós sabemos que os serviços não são mecânicos, né? Assim. Então, é um trabalho lindo que tem um alcance em todas essas redes. Em todas elas você encontra por @professora Sara do Vale. Então, é um nome grande, mas eu deixei, porque diversos nomes foram surgindo a partir daí. Tem gente que me chama de Prof. Tia Sara. Prof. Tia Sara. Professora do Vale. Esses dias eu fui a uma escola. A professora perguntou assim, quem é que tá vendo aí? Aí as crianças, a professora Sara, do quê? Do monte. E virou a história. Professora Sara do Monte. Na escola Do Vale. passei a ser professora Sara do Monte. Por causa desse trocadilho. Uhum. Então, em todas as redes, YouTube, sempre, professora Sara do Vale. Onde você colocar, vai achar. Isso. Qual que é o seu maior sonho dentro desse projeto? Que pergunta difícil. Não tem limites. Não. Sabe? Eu não posso falar assim pra você, olha, vai ser isso aqui. Quando eu tiver atingido isso aqui, eu vou ter chegado lá. Esse é o meu sonho. Não tem. Porque eu já conquistei hoje mais do que eu poderia ter sonhado antes. Então, quando eu olho para tudo que está construído, para todo o trabalho de formiguinha de todos os dias, então eu me sinto muito feliz, muito grata e com todas as vibrações positivas que você puder imaginar para chegarem mais. Ah, sem dúvida, sem dúvida. E também agora, quando você for dar aula para os professores, para a formação de professores, você poder propagar tudo isso, né? Deve ser uma coisa... Quando eu penso no alcance, eu fico emocionada. Porque eu recebo vídeos tanto de famílias dizendo, nossa, você não sabe o quanto contribuiu com o desenvolvimento da minha criança, né, do meu filho. As professoras dizendo, hoje minhas aulas são outras. E é tudo presente. O lúdico assim, é muito encantador. Exatamente. A professora chegar, assim, às vezes na escola, com os materiais e tudo ser conectado. Eu vi essa atividade no YouTube, às vezes, das crianças, né? Eu vi a professora que faz. Ah, você viu, que legal. E aí tudo vai se conectando. A cada vez mais a criatividade vai sendo aflorada. Porque eu sempre falo isso nos meus cursos. Não tem a ver com uma simples replicação. Você aprende e repete exatamente assim. Uhum. A parte da criação musical é essencial. Então, como é que a gente vai fazer isso? E é junto com as crianças, é ouvindo. E agora que som? E agora que ritmo? E agora que música nós vamos cantar? Nós vamos tocar o quê? O que a gente vai explorar? Que som? Por que essa mesa aqui tem um som diferente dessa? Esse material aqui, qual é o som, né? Toda essa exploração faz parte. Fazer as crianças tornarem parte do processo é muito importante. Então, esse espaço, elas precisam sentir esse espaço para poder utilizar esse espaço, experienciar tudo e fica para a vida. Para a vida.
Ela vai Ai. lembrar eu lembro, todo mundo lembra das canções que a gente cantava quando era criança. Minha filha canta até hoje, porque eu ensino. Na escola dela ela também aprende, não de uma maneira tão lúdica assim, mas esse resgate é incrível mesmo. Agora, por quê? Não sei se você vai saber me responder, mas é que me surgiu essa dúvida agora. O número de professores de educação infantil, a grande maioria é mulher, né? Tem Isso. homem de educação infantil? Eu nunca vi. Tem sim. Tem? Os professores, sim. Não, eu vi vamos supor, minha filha tem lá, tinha de educação física e tal, mas ali que tá na sala de aula fazendo essa integração, eu acho que eu nunca vi. Pois é, mas tem. Tem professores, e assim, eu quero até explicar essa parte. Eu sempre falo professoras pela grande quantidade, né? É majoritariamente Sim. feminino. Mas tem professores e a cada dia nós temos visto mais dessas quebras. Porque existe um preconceito social a respeito do homem estando em uma sala com 30 crianças de 4 e 5 anos. Sim. Mas a cada dia nós estamos vendo essa quebra pelo trabalho desses profissionais que têm sido excelente e alguns que estão se tornando, inclusive, blogueiros e tudo, vlogueiros para tentar quebrar isso. Eles acabam sendo destaque, né? Exatamente, que tem o carinho ali também envolvido. Então, eles têm essa disponibilidade de estarem sendo professores do infantil, porque gostam, se identificam, estudaram para isso. Os professores pedagogos podem assumir da educação infantil até o 5º ano. E geralmente os professores, os homens iam ali para 4º, 5º ano, dar aula para as turmas maiores. E tem aqueles que se identificam mais com a infância. Então tem professores, sim, isso está sendo ampliado, está começando a ser visto de outra forma e a gente vai tentando aí quebrar esse tabu. Eu acho que tem que quebrar mesmo, sem dúvida. E ser professor, seja do ensino infantil, do fundamental, universitário, é uma profissão de amor, né? Você se doar para o outro, ensinar. Eu acho que os professores deviam ser muito mais bem remunerados. Sim. Porque é o futuro. É a sementinha que você planta, é tudo que a gente sabe, é tudo, né? Tudo. Imagina o professor, só, né? Em uma vida, estando ali trabalhando em uma escola, quantas crianças os professores não atingem no decorrer de todos os anos letivos ali. Nossa. É muita coisa. Muita coisa. A responsabilidade é muito absurda, grande. É absurda. São pessoas que se reinventam dentro das suas profissões todos os dias para apresentar o melhor para os seus alunos, independente de tudo o que tem passado. Em casa, às vezes com a família, às vezes uma questão financeira. Sim. E a gente sabe que as crianças estão ali, elas não têm, né, nada a ver com... Fica no equilíbrio. Você está sempre tentando equilibrar ali, estar com as crianças, trazer o melhor para as crianças. E tudo o que está acontecendo na sua vida para cá. Como, por exemplo, ter que levar os cadernos, os relatórios, os planejamentos para casa, porque na escola não deu tempo de fazer. Sacrificar a sua vida, a sua família ali para contemplar todo o seu trabalho, né? Nossa, é uma profissão muito nobre, é muito linda, mas infelizmente muito desvalorizada. E isso precisa ser dito. Isso precisa ser dito. Não dá para você pensar em um profissional que está trabalhando ali diretamente no futuro do seu país e não valorizá-lo como deve. Eu acho que os pais passaram a valorizar, pelo menos eu, tá? Eu sempre valorizei professor e tal, mas todo mundo teve uma percepção muito maior do valor do professor a partir da pandemia, quando precisou ali colocar todo mundo no online e a professora tendo que se virar nos 30 para conseguir chamar a atenção da sala, colocar a galerinha toda prestando atenção. Foi um desafiador. A minha filha, no primeiro ano de pandemia, ela estava se alfabetizando. Foi um desafio absurdo, assim. Absurdo. Acho que todo mundo, nesse momento, falou, santa professora. Porque não foi fácil, né? Para ninguém. Você sabe que, como marca a primeira infância, né? Eu tenho 47 anos. Eu me lembro que há uns 9, 10 anos atrás, eu estava num supermercado grandão aqui, e eu estava na fila, e de repente eu olhei na fila, falei, mãe, minha mãe estava comigo, minha professora do pré
minha professora do pré, ela não tinha mudado, assim. Aí ela, será? Eu falei, é. Eu encostei nela e falei assim, professora Dedé? Ela me olhou. Eu falei assim, você foi para minha professora no pré. Ela falou assim, você me desculpa, eu não consigo lembrar de todos os meus alunos, porque foram tantos e tantos e tantos alunos, mas que honra, tal. Muito legal. Nunca me saiu da memória a tia Dedé. Olha que coisa louca. É. Como pode, né? Esse trabalho com a memória afetiva. A memória afetiva. Sem querer, querendo. Porque o professor não trabalha assim, não, vou fazer essa atividade aqui hoje, porque a criança vai se lembrar de mim para o resto da vida. E acontece. Essa troca aí amorosa, né, mútua, acaba acontecendo. É muito bacana. Sara, os seus sonhos são ilimitados, né, que você disse aí. Mas a gente vai acabar daqui a pouquinho. É pena que é tão curto, né, o nosso período aqui. Eu queria que você... Tem alguma coisa que você gostaria de falar que não foi dito? Ou queria deixar uma mensagem para os professores, para os pais, para as crianças? Fique à vontade. Olha, é uma mensagem de agradecimento. Mas tem algumas pessoas aqui que eu preciso ressaltar. Como eu já falei, esse trabalho é todo conectado. Quando eu comecei a criar o personagem professora Sara do Vale, tudo foi sendo uma construção. Vai ser essa saia colorida com essa blusa. E, né, vamos vendo aqui o que dá. Vou fazer uma tiara de pompons. E aí, esses pompons aqui foram que deram início a uma grande amizade de uma moça que hoje faz tudo isso. Carlane, senhora K. Eu falei para ela, você sabe fazer esses pompons aqui grandes? Ela não trabalhava com isso ainda. Sabe fazer esses pompons grandes? Vou tentar. Apareceu com isso aqui, já. Perfeitamente do jeito que eu sempre havia pensado. E a partir daqui, todas as outras tiaras, e quem acompanha as redes sabe que elas são enormes. E aí borboletas, e aí uma cartola, e aí boneca, e aí um sol, uma nuvem, tudo. Ela que faz. Ela que faz tudo? Sim. E hoje ela vende para o Brasil inteiro. Olha que legal. Mas é como se fosse uma marca sua? Ou não? Não, é dela, Senhora K. Mas as pessoas começaram a me perguntar muito. Onde é que eu compro? Como é que faz? Eu tentei fazer e não consegui. Coloca um passo a passo. E aí ela começou a fazer, as pessoas começaram a procurar bastante e hoje ela vende para o Brasil todo. Que demais. Então é uma das parcerias mais... É a economia colaborativa, né? Ela te ajuda, você ajuda. Exatamente. E aí vira e mexe ela aparece com tiaras incríveis lá para mim. E toda vez que eu apareço num vídeo com uma tiara ou coisa parecida... Ela tem procura. Todo mundo quer. Que demais. Vem uma galera. Então... Ela é um nome muito importante, né? Meu sobrinho, Micael, minha mãe que me ajuda aqui com as roupas, a moça que faz minha sobrancelha. Olha, linda, por sinal. Sem a sobrancelha feita, a maquiagem não funciona, vocês devem saber disso, né? Uma coisa. E aqui ela tem todo o cuidado, Kelly. Beijo pra você. E assim, a principal pessoa da minha vida, o meu esposo. Eu ia falar, você vai falar do marido também, né? Eu preciso, olha... Ele está sempre comigo. E esse sempre não é só nas viagens. É um sempre em casa. Que fofa. Ai, desculpa. É um sempre em casa, as gravações. Na verdade, sempre foi assim, em todos os meus projetos. Vou mexer com lembrancinha, ele me deu uma máquina. Vou mexer com... quero mexer com bolo. Aí ele foi lá, pensou na melhor estratégia ali, melhor potinho, sabe? Então, quando eu comecei com esse trabalho... Parceiro mesmo. Sempre, sempre. Sempre que ele pode, é advogado. Uhum. Então, sempre que ele pode, ele está comigo nas escolas. Nas viagens, ele sempre está mesmo. E em casa, o tempo todo. Então, é uma iluminação. E você sabe o quanto iluminação é importante para tudo. Aí ele vai atrás da melhor luz, o melhor ring light. A gente tá com umas luzes enormes ali agora, que são completamente desmontáveis. Aí ele vai atrás da Shine, atrás da AliExpress. Ai, meu Deus, fazendo propaganda aqui, desculpa. Ele vai atrás da China. Da China. Para poder trazer tudo isso. E aí acaba, tudo vai ficando melhor. Então... Às vezes a prefeitura contrata com aquele valor cheio. Ele vai atrás de todas as passagens dessa organização. E quando eu estou no curso, ele está lá fazendo serviço de cameraman. Depois colocando a música para mim.
depois tirando, depois fazendo a venda dos livros, a venda dos outros materiais. É isso aí. E tirando fotos de todo mundo que quer ali, os grupinhos e tudo pedem. Ele tá ali o tempo inteiro pra lá e pra cá. Ninguém faz nada sozinho, né? E Ninguém quando faz você nada tem o seu sozinho. companheiro de vida do seu lado ali, te apoiando, e te admirando, né? Sim. Acima de qualquer coisa, a admiração E é ele uma vai coisa muito atrás, importante. eu não sei se chegou pra vocês, mas ele vai, assim, às vezes podcast, alguém que é repórter, assim, ele vai mandando, ele manda pra prefeituras, ele vai atrás, ele tá lá, entendeu? Entre as petições... Ele é teu... Como chama? Que tem a pessoa lá, o... Ai, gente, fugiu. Daqui a pouco vem Você diz com referência ao som? Não, digo quando... não é assessor, é o meu... Empresário? Empresário. Nossa, fugiu. Empresário também. Ó, é o braço direito, esquerdo, as pernas. Empresário. Eu amo você. E aos poucos, conforme as demandas, as coisas vão... Eu preciso de mais pessoas, assim. Então, lá na equipe eu tenho o sobrinho do meu esposo, que é meu sobrinho também, Zé. O nome dele é Juan, mas a gente se chama de Zé. Ele faz toda essa parte, esse primeiro contato com prefeituras, escolas, professoras. Porque, assim, eu tenho as músicas que eu faço à venda. Os professores começaram a pedir muito. Então, o Drive do Jacaré, por exemplo, vai ter a Jacanhola, vai ter a música do Jacaré. Aliás, o molde, né? O molde da Jacanhola, a música do Jacaré, um monte de materiais, assim. O pessoal pede, adquire tudo por lá. E ele faz essas vendas, esse primeiro contato, ele cuida de tudo. Quando é possível, ele vai para as cidades. É um outro braço direito ali também. Todo mundo. Então, todo mundo que se aproxima de mim vira um outro bracinho com do uma trabalho. Atividade, Exatamente. Minha mãe vai cuidar disso daqui, a senhora cá daqui. Os meus sobrinhos. Um vai fazer a ilustração, né? Ele fez a ilustração dos 2 livros e elas são lindas. Lindas de viver. E tem também o outro que faz a edição dos vídeos quando eu preciso. Todo mundo ali na mesma casa. E sempre que mais coisas vão aparecendo, eu vou tentando ali encaixar tudo. Sensacional. O produtor da música está fazendo parte dessa, olha, que legal. Dessa coletânea. Aproveita que você está em São Paulo. Já foi na 25 de março? Comprar coisinhas aí para os seus apetrechos? Ainda não, mas já me indicaram. Aproveita. A Sara precisa ir lá. Precisa, Sara. Precisa caber na mala, então... Compra mais uma mala, vale a pena, vale a pena. Tá bom, tá vindo aí, né, Rafael? Outra mala. Vale a pena. Bom, deixa eu só falar aqui agora rapidinho da Exato Digital, nosso patrocinador, que ajuda, é uma plataforma que ajuda CPFs e CNPJs a se protegerem contra fraudes. Para conhecer mais, aponta o celular aqui, a câmera do celular para esse QR Code, que vocês vão ter todas as informações lá. Agradecer também a Alfa Artesanal e Novo Rumo, nossos patrocinadores, e dizer que a gente está muito feliz com a parceria de vocês. Sara, agora para finalizar aqui, que história é essa da cabra? Olha, a Laurinha, lá do interior da Bahia, 4 aninhos de idade, deu o meu nome para a cabra dela. Então, tem um vídeo... Sara ou Sara do Vale? Sara do Vale. Ai, Jesus. Professora Sara do Vale. Professora Sara do Vale. Sim. Aí diversas cabras lá, ela na cerquinha. Cadê a professora Sara do Vale? Cadê? Tá ali. Ei, professora Sara do Vale, o que você tá fazendo? E lá vem a cabra. Não acredito. E como que isso chegou até você? Eles mandaram pra mim. Olha, a rede é grande, mas eu respondo os directs, mesmo que eu demore. Então, vira e mexe, aparecem vídeos. Quando a pessoa não consegue falar comigo, vai lá no WhatsApp da equipe. De algum jeito vai chegar. E chegou para mim por esses 2 meios. Então, chegou um vídeo maior dessa interação dela com a cabra, procurando a professora Sara do Vale. E outros 2 vídeos ela falando: Oi, professora Sara do Vale, eu tenho uma cabra e eu dei o seu nome para ela. E eu te amo muito, 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 muito. Ai, gente, que demais. Acho que isso aí enche seu coração, né, de alegria. Eu fico muito feliz. Então, sempre que acontece alguma coisa... a criança coloca o nome numa boneca, lê o livro para as bonecas, pros irmãos. Cabra pegou pesado, né? E ela é linda, a cabra.
Ela é linda, cara. E eu fiquei muito feliz, gente. E assim, tem muitas histórias. Não vai dar pra lembrar de todas aqui, mas essa da cabra eu não poderia deixar passar. Sara, querida, muito, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Foi um prazer enorme falar com você. Você é encantadora, parece uma boneca. Quem sabe um dia a gente vai comprar a boneca Sara nas lojas, hein? Já pensou que coisa legal? Ai, ia ser muito legal. Vamos encerrar com uma musiquinha? Vamos. Vamos. Vamos sim, deixa eu pensar. Vou fazer a do tubarão. Tá bom. Porque se alguém já tiver visto por aí, sou eu. Ó, quem não conhece, não segue ainda a Sara do Vale, por favor, vá lá, siga e coloca para os pequenos verem que eles vão ficar encantados. A minha já tá vendo, tá bom? E segue a gente também. Clica lá, segue, compartilha, comenta, que a gente precisa desse engajamento de vocês, tá bom? Vamos lá? Ah, exatamente, vamos sim. Falando na sua filha, tem um livro para ela hoje. Muito obrigada. Essas aqui são as tubaranholas. Tubaranholas. Tubarão, tá, a nadar, tá, procurando uns peixinhos, lá, no fundo do mar. Que linda. Gente, obrigada pela audiência, um beijo e até o próximo episódio. Obrigada.